Oi, eu sou a Laura. Sejam bem-vindas ao Pode Nos Chamar de Amigas, o seu companheiro de cardio. Aquele espaço de troca despretensiosa entre amigas, sem grandes roteiros, mas com assuntos relevantes como estilo de vida, esporte e bem-estar. Oi, amigas! Eu sou a Mel e a gente chegou no nosso quinto episódio do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado e que faz parte da nossa vida, que é a nossa relação com a comida. Antes da gente começar a entrar nos tópicos desse episódio, acho que vale a gente deixar um recado, né? Que a gente tem muito respeito e cuidado em abordar esse tema, porque ele pode ser um assunto delicado para muita gente e pode gerar gatilhos para quem lida com algum tipo de transtorno alimentar. Acho que vale também reforçar que nós não somos especialistas nesse assunto, mas que o objetivo desse episódio é realmente trazer uma perspectiva real de pessoas que vivem o dia a dia desse tema, né? E que muitas vezes causa sofrimento, insegurança e esse tipo de sentimento aí que todas nós passamos. Então, se você precisa de orientação e ajuda, busque uma ajuda profissional, nutricionistas, psicólogos, pessoas que realmente podem te dar um amparo e uma base necessária para saber como lidar com essa pauta. Mas aqui, esse episódio é realmente um momento onde a gente vai conversar, vai trazer a nossa experiência pessoal e, por que não, também compartilhar algumas dicas práticas de como vocês podem melhorar a relação com a comida. E para a gente começar, o primeiro tópico, já como a gente vive também esse assunto, né, no nosso dia a dia, é comentar e contar um pouquinho para vocês como é que é a nossa relação pessoal com a comida. Amiga, se tu quiser começar daí. Pode ser. Esse é um assunto que, assim, nos acompanha há bastante tempo. Eu e a Mel, a gente troca muito sobre esse assunto. É um assunto que a gente já trocava muito lá atrás, troca hoje em dia e vai continuar trocando com certeza daqui pra frente. É, eu tive várias fases em relação à minha alimentação e eu vou contar um pouco da minha trajetória. E eu, hoje em dia, não vejo mais esse assunto como um tabu, porque eu entendo que muitas de nós passamos pelas situações parecidas e semelhantes em relação à comida. E eu acho que é importante a gente externalizar, conversar, trocar sobre isso, pra gente conseguir se ajudar de alguma forma, né? Então, eu sempre tive uma vida ativa, assim, desde muito cedo. Sempre gostei muito de me exercitar. Tive uma alimentação sempre ok, assim, saudável, né? Às vezes eu caía em algumas dicas de internet e tal, umas coisas que no começo a gente não sabe muito bem sobre o assunto. Por exemplo, comer aquelas bolachinhas que chamavam fit, daí era fit. Tudo isso eu já passei, mas eu tive mais contato com questões mais importantes desse assunto na minha época de faculdade, onde no final da faculdade ali, eu estava na fase de TCC, entrega de trabalho de conclusão e desfile e tudo mais, e eu me vi uma pessoa bem ansiosa e também bem sozinha, porque eu troquei de estado, né? Então eu sou gaúcha, mas eu me mudei para Santa Catarina, então lá eu não tinha muitos familiares próximos. Eu tinha uma única tia, tenho uma única tia que mora aqui, mas eu me vi muito sozinha de mãe, pai, né? Amigas, melhores amigas e tudo mais. E aí, nesse momento, eu comecei a sentir ansiedade, comecei a ficar frustrada com algumas outras questões mais particulares, assim. E aí eu fui começando a encontrar um refúgio, né? Um ato compensatório de algum sentimento ruim na comida. E foi nesse momento que eu descobri alguns descontroles alimentares, assim. Eu não vejo como distúrbio ou nada tão importante assim, né? Tão grave, mas eu tinha a vontade de me sentir muito saciada, muito cheia. E aí eu vou contar um pouco para vocês como que eu fazia, né? Eu ia para a faculdade durante o dia e aí à noite eu sentia muita vontade de comer muito para me sentir muito cheia e aí eu ia dormir. E aí isso me gerava frustração, né? Do tipo, comi muito, não precisava, fraquejei de novo, e aí no dia seguinte eu queria fazer 1000 cardios, comer super pouco durante o dia, é, fazia jejum de manhã, aí almoçava proteína e salada, daí à tarde eu comia algo
né, que não ia sustentar também. E aí no final do dia eu tava, tipo, super restrita de nutriente, com a alimentação super baixa de caloria, e aí me vinha aquela sensação de novo de passar no mercado, comprar várias coisas que, detalhe, super palatáveis, né? Doces, coisas que eu gostava realmente. Eu lembro bolacha recheada, amendoim, sei lá, eu comprava várias coisas que eu gostava realmente, por isso vejo que era mais um descontrole mesmo. Eu era seletiva, né, no que eu escolhia pra comer. E aí eu ia pra casa e comia muito, muito além da minha saciedade, assim, de forma bem descontrolada mesmo. Me sentia super cheia e ia dormir. E aí o que acontecia no dia seguinte eu repetia tudo de novo, né? Começava restringindo várias calorias, fazendo jejum, fazendo vários cardios. E aí nisso, né, eu acabei engordando mais ou menos uns 10 quilos do meu peso normal, né? Que eu geralmente mantive e mantenho hoje. Então, depois de tudo isso, né, eu comecei a entender que realmente eu tinha vários descontroles e o que eu acho que mais me fez bem naquela época para conseguir ir voltando, retomando a minha vida e começar a controlar esses impulsos, né? Foi ter paciência com o processo. Não querer fazer loucuras de jejum, cardio, baixa caloria e tudo mais, sabe? E eu comecei a entender que isso ia levar tempo, que eu precisava não focar no resultado final, mas focar principalmente no percurso, né? Dia após dia. Hoje eu trago isso muito pra minha vida. Sem pensar no final de semana, sem pensar no mês que vem, sem tentar pensar no hoje, né? Trazer pro agora, pra realmente não cair nessas loucuras, nessas questões de compensatórias e de descontrole, porque isso realmente me leva pra um lugar que eu já conheço e que eu não gosto e não me faz bem, né? Por todas as minhas vivências. Hoje em dia, eu ainda tenho vários reflexos desse momento, né? Lá de 2019, que eu acho que eu me formei, nem lembro direito. Mas eu ainda tenho vários gatilhos, vários pensamentos que me levam para aquele lugar, né? Eu converso com a Mel e a gente sabe que a gente vai ter que levar isso para a vida toda, né? Ficar sempre vigilante aos nossos comportamentos, eu acho, sabe? Entender que a gente passou por algumas fases, né? Eu passei por algumas fases e que eu não se cura disso. Eu acredito, assim, eu percebo em mim, não se cura. Eu tenho que estar sempre vigilante. Hoje eu tenho uma relação muito mais saudável com a comida, né? Mas claro, todo dia é aquela batalha de não cair nesses pensamentos, de realmente entender o processo, não querer chegar num resultado XY sem aproveitar o processo, sem curtir o dia a dia ali, a rotina e tudo mais. Então, eu vejo a comida como algo acessível e rápido para preencher as nossas emoções, né? Frustração, tristeza, angústia, ansiedade, às vezes até a felicidade também a gente comemora comendo, então a comida entra muito nesse lugar, né? Hoje em dia eu consigo fazer as escolhas mais racionalmente. A gente vai falando sobre o episódio, assim, coisas que vão me vindo na cabeça, mas basicamente essa é a minha trajetória com a comida. Legal, amiga, legal essa tua vivência, essa tua experiência. E tu foi falando, assim, eu fui lembrando de cada fase, né? A gente é amigas há muitos anos, então acho que todos esses momentos que tu compartilhou aqui com a gente, eu vivi junto. E a gente conseguiu realmente, e é muito legal ver o quanto que a gente realmente conseguiu amadurecer e melhorar essa relação, né? É nítido, assim, como a tua relação com a comida melhorou frente àquela época de faculdade e tudo mais. E eu, particularmente, atribuo um pouco isso, pelo menos na minha percepção sobre o teu relato, é que conforme tu foi ajustando, amadurecendo e melhorando alguns aspectos gerais da tua vida, seja da faculdade, de relacionamentos, propriamente de trabalho, tu também foi melhorando a tua relação com a comida. E eu digo isso porque eu vejo o quanto que não é uma situação isolada, né? Muitas vezes a comida ela é o refúgio para a gente quando a gente está passando por uma fase muito ruim na vida em outro aspecto. Então as coisas são muito conectadas. Mas agora falando um pouquinho de mim, assim, como foi a minha experiência com a comida.
Ela também é um tópico muito complexo para mim. Enquanto a gente construía a ideia desse episódio, eu fui refletindo sobre o papel da comida em si na minha vida, sabe? E eu cheguei à conclusão que essa é uma pauta presente desde que eu sou criança. A comida ela sempre representou momentos de felicidade, de celebração na minha casa. Eu tenho memórias muito legais com a minha avó, com a minha mãe, que sempre cozinharam muito. E aqueles eram os nossos principais momentos de qualidade juntas, né? O nosso tempo de qualidade. Então a comida para mim sempre foi afeto e continua sendo. Ao mesmo tempo que a comida ela também possui esse lugar gostoso, a pressão e a busca pela beleza, por aspectos de estética e estar dentro dos padrões, elas também sempre me acompanharam desde muito cedo. Eu tenho o hábito de escrever em diário desde muito cedo e eu guardo alguns desses diários até hoje. E esses tempos eu parei para ler um de quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos e eu fiquei muito chocada com o que eu li, alguns relatos que eu escrevia na época. E um desses relatos eu conto sobre um aniversário da minha prima em que eu comi meio pedaço de bolo, porque eu queria emagrecer. Eu lembro de ter escrito exatamente essa frase. Ou seja, eu com 8 anos de idade eu tinha esse tipo de preocupação. E eu nunca fui uma criança acima do peso. Eu, desde muito nova, eu lembro de me preocupar com a aparência do meu corpo, apesar disso. Porque eu tenho uma estatura grande, eu tenho 1,70 m, e eu sempre fui uma das meninas mais altas da minha classe. Quando eu era pequena, também nessa época, eu sempre me senti maior do que as minhas amigas. E isso, de alguma forma, eu não conseguia entender se isso era feio ou ruim, mas era algo que, de alguma forma, me incomodava, sabe? Não ser do tamanho delas, e eu não entendi o porquê disso. Eu tenho lembranças como essa e eu acho que elas contribuíram muito para os meus questionamentos iniciais e a minha relação com a comida desde aquela época. E aí eu fui crescendo, sempre com esse objetivo de me encaixar nos padrões de beleza, né? Ser magra, ser menorzinha, etc. E eu lia muita revista na época, como a Capricha, Toda Teen, e nessas revistas sempre rolavam matérias sobre dieta, relacionamento, aparência. Naquela época ninguém questionava, né? Era super aceito. Pouco se questionava sobre o impacto disso na saúde mental das nossas crianças, adolescentes e como que isso ia influenciar nossa relação com a comida. Hoje em dia eu acho que não se fala mais nisso, pelo menos não se propaga tanto esse discurso em conteúdos para pré-adolescentes, crianças, porque se questionou muito, né, o resultado disso naquela nossa época, isso meados de 2000, 2010 no máximo. E essa busca ela foi fazendo com que eu me aventurasse em dietas malucas, exercícios físicos, sempre com esse objetivo de emagrecer. De certa forma, né, num aspecto um pouco mais positivo, eu acabei pegando um apreço, um amor pelo esporte, e essa foi talvez o único ponto positivo que essa minha relação com a comida inicialmente me trouxe. Mas a minha relação com a comida, ela seguia desequilibrada, né? Diferente de ti, amiga, que teve uma situação, uma fase muito específica da vida onde teve um desequilíbrio maior, eu nunca tive essa fase específica de um aumento significativo de peso, mas eu sempre tive grandes oscilações, o efeito sanfona, né? Engorda, emagrece desde da minha pré-adolescência, assim, pelo que eu consigo me lembrar. Eu também nunca tive nenhum quadro grave de compulsão alimentar, nenhum transtorno identificado, né? Coisas mais sérias que são tratadas via medicamento e tudo mais. Mas eu também tive sempre esses episódios de descontrole alimentar, com alimentos específicos, né? Mais palatáveis e tudo mais. Já fiz muitas dietas malucas nesse meio do caminho, né? Já me alimentei muito mal, já fui influenciada por muitos alimentos milagrosos. Eu peguei aquela fase do óleo de coco no café Nossa. preto, a dieta do ovo. Cara, coisas muito absurdas que hoje a gente, tendo um pouco mais de base nutricional, apesar de sermos leigas ainda nesse assunto, a gente consegue entender o quanto que era um absurdo o que a gente fazia, né? E outra coisa que essa busca me trouxe, então, de bom, é que eu fui me interessando um pouco mais pela nutrição, entender a função dos alimentos, questões básicas de macros, micronutrientes, e depois de muitos e muitos anos, claro, nessa fase, nessa lida, né? Ainda como uma pessoa leiga, mas com uma grande curiosidade em me alimentar melhor.
E a gente leu muitos livros sobre isso, né, amiga? Eu lembro que a gente trocava muitas figurinhas nesse aspecto, assim. Então, vejo que nossa relação sempre foi de muita curiosidade. A gente sempre foi buscando entender um pouco mais sobre isso, que eu acho que contribui para que nesse momento a gente chegue hoje, com 30 anos de idade, com uma base, uma bagagem de experiência e de conhecimento também. E eu faço terapia há 4 anos e a minha relação com a comida sempre foi uma pauta bem central, assim. Foi a partir da terapia que eu entendi que eu não sofro de nenhum transtorno alimentar, mas que a minha vida toda eu tive esse comportamento não funcional relacionado com a comida. O comer descontrolado, descontar as emoções na comida e tudo mais. Então eu posso dizer que somente assim, ó, nos últimos 4 anos, que foi quando eu iniciei o processo terapêutico, é que a minha relação com a comida melhorou muito. E eu consegui identificar muitos gatilhos que me faziam e ainda fazem eu ter esses episódios descontrolados e compensatórios, mas eu consegui também melhorar as minhas ferramentas, né? Como que eu vou lidar com essas situações emocionais que me desestabilizam? Foi a partir da terapia que eu consegui identificar muitas emoções e controlar melhor esses meus impulsos. Apesar de não ter iniciado a terapia por causa dessa minha relação com a comida, ou não só pela relação com a comida, mas eu vi que quando eu consegui organizar toda a casa, né, aspectos de trabalho, de relacionamento, de vida, é que eu consegui ver um resultado significativo na minha relação com a comida, né? Então, no decorrer desse episódio, eu vou bater muito nessa tecla, assim, de quanto que é necessário a gente olhar para o todo, não somente para essa relação em específico. Com certeza, amiga. A questão do conhecimento liberto, eu acho que entra muito nessa nossa pauta, né? Porque a gente sempre se interessou muito por todo esse assunto e eu acho que isso nos ajudou, de certa forma, a nos desprender um pouco desses comportamentos, né? E vou até contar um episódio aqui, a hora que eu lembrei de quando eu tava bem no meio dessa minha loucura, né? De comer descontrolado. Eu tava morando aqui em Santa Catarina já, né? E aí eu voltava pra casa, assim, às vezes mensalmente, às vezes mais, às vezes menos, enfim. Numa dessas idas pra casa, que eu já estava com esse comportamento bem latente, assim, acontecendo com frequência, uma pessoa da minha família, que eu não vou dizer quem, tipo assim, não é culpa dela, né? Mas coisas que me marcaram e que me machucaram na época que eu lembro até hoje, né? Do tanto que foram significativas. Eu acho que minha mãe tinha comprado docinho, alguma coisa assim nesse sentido. Não lembro exatamente qual que era a comida. Mas daí essa pessoa pegou e falou assim: a Laura chegou, vou comer antes que ela coma tudo. E, cara, aquilo bateu tão, tão dolorido assim em mim, porque eu já sabia que isso estava acontecendo, sabe? E aí, de certa forma, a pessoa percebeu, externalizou e me ridicularizou, assim, na minha visão, né? Me escancarou pra todo mundo o que eu já sabia que estava acontecendo e que eu já tinha noção de que estava sendo ruim pra mim, mas eu não tinha força o suficiente pra parar aqueles descontroles, né? Então eu lembro muito bem que isso me doeu muito. Tiveram algumas situações, né? E é muito louco que esse tipo de situação me fez criar um mecanismo, um gatilho, enfim, de querer comer sozinha, de querer comer sem que as pessoas estivessem perto. O comer escondido, sabe? Eu acho que muitas pessoas passam por isso e vão me entender nesse momento. Acho que até tu, Mel, também passa, né? Uhum. E de querer comer num refúgio para evitar esse tipo de julgamento, esse tipo de olhar, esse tipo de fala, do tipo, ai, nossa, tu tá comendo hoje? Esses comentários que nos machucam, né? E aí eu percebi que o comer sozinha entrou muito nesse lugar de evitar o julgamento e os comentários curiosos, assim, sabe? Evitar esse tipo de sensação e sentimento que me trazia de novo à tona aquela sensação. Isso hoje em dia, em alguns momentos, ainda acontece. Muito menos frequente, assim, bem menos realmente. E que bom, graças a Deus. Mas ainda acontece e eu me policio sobre isso. Outra coisa que eu queria comentar também, a questão de eu e a Melissa a gente trocar bastante sobre isso é algo que nos ajudou muito, tenho certeza, e ajuda ainda, pelo menos a mim, né? Ter esse espaço onde eu posso me
expor, me vulnerabilizar e ter acolhimento, sabe, de uma outra pessoa que também passa e entende as minhas queixas, é muito importante, sabe? Até por isso que a gente pensou em fazer esse episódio, para realmente abrir esse espaço, porque às vezes a gente vai guardando pra gente, porque parece que ninguém entende, né? Parece que é uma coisa exclusiva nossa, que é uma questão, um defeito, um problema exclusivo nosso, quando na verdade não é. Muitas mulheres, pela questão dessa imposição social, desses julgamentos sobre a nossa aparência, o nosso corpo a todo momento, a questão ali que tu falou da capricho das revistas, cheio daquelas matérias de emagreça em 3 dias, saiba como perder 12 quilos em uma semana, umas coisas assim absurdas que antes eram muito pautadas para realmente ganhar visibilidade, para as pessoas se sobressaírem em cima disso, né? E ganharem destaque dessas revistas, enfim, de matérias assim super chamativas. E hoje em dia a gente já consegue, por causa de nossas trocas, nossas conversas, nossas leituras, nossas curiosidades de entender mais sobre esse mundo de alimentação, a gente consegue realmente se fortalecer, sabe? Ter mais conhecimento, ter mais noção das coisas, entender, né? E ir trabalhando dia após dia todas essas situações. Esse ponto que tu traz, amiga, do comer escondido, cara, isso é uma das principais sintomas que hoje eu busco identificar quando eu tô quando eu vou ter algum episódio de descontrole ou quando eu tô instável emocionalmente, sabe? Quando me dá uma vontadezinha de ir pra cozinha sozinha, ou sei lá, quando a galera já tá dormindo, ou quando eu tô sozinha em casa, eu penso, opa, isso não é funcional, isso quer me dizer alguma coisa, quer dizer que eu tô, sei lá, precisando me distrair ou que daqui a pouco eu tô muito vulnerável para cometer algum episódio de descontrole alimentar, né? E até, às vezes, algum sentimento mascarado, alguma sensação que tá Uhum. te incomodando lá no fundo. Tu me trouxe isso muito, amiga, de cara, estou com vontade de comer muito porque tem algo acontecendo dos meus sentimentos. E aí tu me Uhum. trouxe a ideia de parar e pensar qual que é a raiz desse sentimento. É raiva? É ansiedade? E aí, se é raiva, por quê? Onde começou, né? Porque tem muito aquela frase que eu gosto muito de lembrar sempre que é: se fome não é o problema, comida não é a solução. Então, pelo fato da comida ser acessível e rápida, a gente sempre quer ir para esse caminho, né? A gente Uhum. sempre quer resolver ou mascarar um problema com um alívio rápido, uma sensação de prazer, enfim, momentânea, para que a gente consiga driblar esse sentimento. Mas no final das contas, né? Depois que a gente passa por esse ímpeto, por essa situação, a gente percebe que o problema muitas vezes ele cresceu, ele ficou ainda maior, porque de Perfeito. fato a gente não foi na raiz do problema, a gente tentou de alguma forma nos aliviar de forma errada, né, equivocada. Tem muitas pessoas que também levam para outros vícios, né? As compras, o sexo, enfim, cada pessoa tem o seu ponto de desequilíbrio e onde busca formas de trazer esse prazer momentâneo como forma de amenizar uma dor, uma situação, né, um sentimento ruim. Todo comportamento ele é antecedido de pensamentos e todo pensamento é antecedido de emoções. Eu ouvi essa frase de uma nutri semana passada que fez muito sentido para mim. Me fez pensar justamente nisso, né? O quanto é importante a gente dar atenção às emoções que a gente vai sentindo no decorrer do dia. Principalmente aqueles que nos geram comportamentos disfuncionais. Por exemplo, aconteceu uma situação desconfortável no trabalho e aquilo me gerou um sentimento de frustração. Essa frustração me gerou pensamentos ruins de que eu não sou capaz, de que eu não estou atendendo às expectativas, e para evitar esses pensamentos, eu busco na comida um refúgio. Que na comida, depois de 30 segundos lá, mastiguei, engoli, eu vou ter um sentimento de prazer, mas que daqui a pouco vai passar, né? Então, por isso que quando a gente associa o comer às emoções, acaba sendo um comportamento disfuncional.
E é muito comum a gente descontar os sentimentos na comida, né? Como esse mecanismo de regulação emocional. Já Super. que eu não consigo eliminar os sentimentos ruins, por que não adicionar prazeres momentâneos que vão nos relaxar, nos distrair? É um caminho muito mais fácil. Mas Uhum. ele não é funcional, né? Porque ele vai acabar nos causando um outro problema e ainda vai fazer com que a gente se sinta refém da comida. Não vou resolver o problema lá no meu trabalho, vou me sentir arrependida por ter descontado na comida e vou ter daí os dois problemas, né? Exato. Então eu acho que realmente, como tu comentou, amiga, o primeiro passo é olhar para nossa vida de uma forma ampla, entender que tudo vai se conectar. E antes de tentar melhorar nossa relação com a comida, é muito importante a gente fazer o exercício de repensar as nossas vidas. Como é que tá a minha relação com o trabalho, os meus relacionamentos? Tu se sente feliz? Tem algum assunto que tu tá fugindo? Algum problema que tu tá evitando pensar? A nossa vida ela é totalmente conectada, o ambiente, os fatores externos sempre vão sofrer esse tipo de influência, né? E outro ponto que tu falou sobre identificar as emoções e os sentimentos. Antes de iniciar o meu processo terapêutico, eu não conseguia entender as minhas emoções, o que eu estava sentindo. Para mim era só tristeza, raiva e frustração. Não existia outros sentimentos quanto a isso. E eu lembro que a minha terapeuta ela me passou um texto, enfim, uma planilha com mais de 20 sentimentos, que eu nem tinha parado para pensar que a gente podia sentir tantas coisas. E esse processo de identificar e nomear o sentimento nos auxilia muito a conseguir conectar a causa raiz daquilo, né? Eu tô sentindo raiva. E é raiva de quê? Por quê? Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a essa situação? Ou é simplesmente aceitá-la e ressignificar? Às vezes é esse processo que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a gente se questiona, ai, por que eu tô comendo dessa forma? Por que eu tô descontando tudo na comida? E às vezes tá muito nebuloso a situação. Esse exercício de parar e conseguir analisar, observar o que acontece, nos auxilia muito a entender que, cara, realmente, no final das contas, não é comer que vai me adiantar. Os gatilhos, né? Esses sentimentos ruins, eles vão para sempre existir. Toda semana é uma frustração diferente, uma ansiedade diferente. A gente sempre vai ter que conviver com esse tipo de situação e os gatilhos vão estar sempre presentes na nossa vida. Então, a gente vai ter que começar a desenvolver um gerenciamento de emoções, né? Pra gente conseguir entender o que é o que e separar as coisas, né? E também focar muito no autoconhecimento. O que a gente passou e o que a gente passa nos trazem muita maturidade, né? Nos trazem muito conhecimento sobre nós mesmas. E esse tipo de conhecimento é fundamental daqui para frente, né? Querendo ou não, a gente ter passado por essas situações no passado nos fizeram aprender muito sobre a gente, né? Onde estão os nossos gatilhos, quais são as atitudes que nos dão um sinal, um alerta vermelho do tipo, calma, vamos pensar, isso daqui tá acontecendo por tal e tal motivo, já aconteceu antes, eu sei como funciona, eu quero ter o resultado que eu tive antes, eu quero sentir depois de ter cedido a esse impulso, me sentir mais triste, ou mais ansiosa, ou mais nervosa, enfim. Todas essas vivências nos trouxeram, com certeza, muito sobre o nosso autoconhecimento, e eu acho que é fundamental, né, a gente aprender com os com os nossos erros, as nossas vivências, porque os gatilhos eles vão estar para sempre na nossa vida. E se a gente já tem desenvolvido um tipo de descontrole, quer dizer que a gente vai ter que realmente gerenciar isso de alguma forma, né? Encontrar mecanismos e ferramentas, como tu falou, para não ceder sempre e cair na mesma questão que a gente já caiu um dia, né? Eu acho que nos nossos casos, né, é possível perceber que a relação com a comida, ela sempre esteve ligada à nossa relação com o corpo também. E, assim, é impossível aqui não fazer um recorte de gênero mais uma vez. Tanto eu quanto a Laura, nós estamos dentro de um padrão magro, né, amiga? Aceito pela sociedade, mas isso não significa que a gente não sofra também uma pressão estética absurda. Pelo simples fato da gente ser mulher, e a gente é ensinada desde muito cedo que temos que ter valor, e para isso a gente tem que ser magra, a gente tem que estar no padrão. E, na minha opinião, essa é uma das principais causas da nossa relação complexa com a comida. Essa pressão externa faz com que a gente busque
por resultados estéticos a todo custo, mesmo que o preço a pagar seja uma dieta disfuncional, protocolos de jejum, dietas malucas. E não é difícil a gente observar isso ao nosso redor. Quero que vocês façam o exercício de pensar quantas mulheres no círculo de amizades, de relacionamento de vocês, sofrem algum problema, alguma relação disfuncional com a comida, e quantos homens passam por isso também, né? Cara, chega a ser um absurdo, assim. Eu trago o exemplo do meu noivo de novo, né? O Fabrício, que para mim é um exemplo de pessoa de relação com a comida, porque para ele é a coisa mais simples do mundo. Beleza, essa semana eu não vou comer chocolate. É, Ele não vai comer chocolate e ele não vai pensar nisso, né? Esse final de semana eu falei pra ele: "Ai, amor, eu tô tão ansiosa e fiquei pensando em comida o tempo todo. Tu também é assim de pensar o tempo todo?" E aí ele, assim, com uma cara meio assustada, falou: "Eu nunca penso em comida." E eu fico assim: "Como assim tu não pensa em comida? Tu não fica pensando na tua próxima refeição, qual vai ser a tua refeição livre e ficar pensando em receita?" Ele falou: "Não, eu só vou lá e como." Cara, olha a simplicidade, né, que ser iluminado. E eu acho que é muito isso, assim, ó, daí eu fiquei pensando, né, por que que o homem não tem tanta relação problemática? Porque a pressão é diferente. Os homens, eles não têm tanta vergonha, tanta desse ou daquele jeito, né? Eles buscam, exato. mas buscam no tempo deles, sem grandes mudanças e grandes desafios. É muito diferente, né? Muito diferente. Porque eles não associam tanto o valor deles como pessoas ao corpo, É. como a gente faz, como, na verdade, como nos cobram a ser. E eu acho que a gente é muito cruel com nós mesmas. O meio nos exige muito, e então não tem como a gente querer ressignificar tudo, porque é uma construção social desde quando a gente era muito novas. E a gente é dessa geração ali, meados de 1990, 2000, onde a mídia também tinha um culto à magreza, que infelizmente está voltando de novo, né? A gente percebe aí o quanto que isso está vindo novamente à tona. E é um caminho muito triste, mas que a gente é vítima nessa história, né? Então, o quanto é um desafio a gente trazer o esporte, a alimentação saudável, com o propósito de vivermos mais, de sermos mais felizes, e não somente com o viés estético. Porque o viés estético, ele nunca vai ter um fim, a gente sempre vai estar insatisfeita por alguma coisa. Porque os padrões mudam, década a década, né? Antes era o corpo musculoso, né? A paniquete que estava na moda. Agora é um corpo mais sequinho, o corpo mais slim. E se a gente for só por esse caminho, a gente sempre vai ser frustrada, infelizmente. A questão da comparação, da pressão, tudo isso nos faz o tempo todo a gente olhar no espelho com olhos de cobrança, de julgamento. Ai, tem uma celulite aqui, ai, tem não sei o quê. Mas a gente se compara muitas vezes, né, com revistas, Instagram e tudo mais, com a internet, com melhores ângulos, com corpos editados e tudo isso nos traz essa ainda mais, né, latente essa pressão e essa vontade de querer estar cada vez mais assim ou assado, enfim. Eu já tive mais questões assim com o meu corpo. Hoje em dia, eu acho que a maturidade dos 30, amiga, eu acho que eles nos começam a nos trazer para um caminho um pouco mais tranquilo em relação a isso, sabe? Essa coisa de, cara, não preciso agradar todo mundo, eu tenho que estar bem comigo, fazer o que eu gosto e os resultados disso vão aparecer também, sabe? Eu sempre tive uma questão de eu queria aquela perna super fina das modelos e tal, e aí eu queria muito tal, tal, tal. Cara, minha perna, ela é mais grossa, ela é um pouco mais do meu corpo, é do meu biotipo, e hoje em dia eu tento acolher essas coisas que antes eu julgava super, sabe? Afinal de contas, o nosso corpo também, cara, merece carinho, cuidado, e a gente não pode estar o tempo todo caindo nessa pressão que nos impõe e nos julgando e né, procurando mil defeitos e tudo isso. Outra coisa também que me incomodava muito mais, mas hoje em dia ainda tem umas questões com a minha barriga, aquela parte ali de baixo que me incomoda, mas eu fico pensando, cara, eu quero abrir mão de várias situações, comemorações, eventos sociais, comer algo que eu gosto, com equilíbrio,
em função de corpo? Eu trabalho com isso? Então, assim, hoje em dia eu faço algumas reflexões e tento ver uma questão mais positiva sobre tudo isso, sabe? Acredito Entendi. que as vivências e a maturidade nos trazem isso. Outra coisa que eu tenho muito cuidado também. Como eu acabo postando mais na internet, os meus treinos, né? Enfim, o meu corpo acaba sendo mais exposto. Eu acabo muitas vezes recebendo vários elogios, assim, sabe? E eu tenho muito cuidado para que eu não caia nessa de eu estou treinando porque eu quero treinar e me alimentar bem, ou eu quero agradar alguém que está me elogiando. Ou não, eu cuidar para não desagradar essas pessoas, sabe? Então, para mim, eu tento sempre ter esse cuidado, né? Porque eu trabalho com isso, né? No final das contas, eu tenho uma marca de roupa de esporte, então tá muito ligado a tudo isso. E aí eu tento cuidar muito para que isso não se torne a minha. é, Como Seu posso dizer? combustível. O meu combustível, que isso seja o motivo pelo qual eu faço as coisas, para ganhar elogios, entende? Então eu Uhum. tenho muito cuidado com isso. É claro que, né, acaba sendo bom pro meu trabalho também, mas eu fico cuidando para que isso não se torne algo pesado para mim e que possa me fazer algum mal ou algo nesse sentido, né? E as pessoas vão te ouvir falar, amiga, e elas vão pensar: "Como assim a Laura sente isso? A Laura é perfeita, o corpo da Laura é lindo e maravilhoso". Mas assim, só a gente sabe o que a gente tem de, entre aspas, É, defeito ou, entre aspas, coisas que gostaríamos que fosse diferente, né. E por isso que é muito necessário a gente se comparar só com o nosso corpo. Como que era o meu corpo, ano passado, ou como que eu quero que o meu corpo seja. Porque no momento em que a gente faz comparações com biotipos totalmente diferentes, cara, nunca vai acontecer, a gente nunca vai chegar naquele objetivo, porque simplesmente o nosso corpo não comporta um biotipo daqueles, né. exato. E essa questão ali da internet, vocês podem ter certeza absoluta que eu não posto um vídeo que eu não tô me sentindo bem. Eu só vou postar os vídeos que eu me sinto bem e que eu me sinto minimamente, sei lá, bonita, sabe? Então é muito perigoso a gente olhar só pra internet, né? E se basear nisso. Comer e se exercitar por estética, ele é muito, muito injusto e cruel. E vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tinha um tempo atrás um objetivo de chegar a um X porcentagem de gordura, né. E eu falei: "Cara, quando eu chegar nessa porcentagem de gordura aqui, eu vou ser a pessoa mais realizada e vou estar me sentindo muito gostosa, enfim, vou estar muito feliz". Eu cheguei nesse percentual de gordura. E quando eu cheguei nesse percentual de gordura, eu lembro de olhar no espelho e pensar: "Cara, não tá o suficiente ainda. Não Pensa. tô feliz". Daí já não era mais a questão de perder gordura, e sim de ganhar massa magra. Então, assim, vai ser sempre uma eterna frustração quando eu estiver só focada na estética, porque nunca vai ser o suficiente. A gente sempre vai querer melhorar e não tem nenhum problema da gente querer melhorar. Eu acho que isso sim tem que ser também um combustível para que a gente busque essa vida saudável, essa vida com propósito, né? A estética ela vai caminhar junto, mas se a gente for só por esse caminho, ele vai nos frustrar em algum momento, porque nunca vai ser o suficiente, né? E agora indo para um bloco mais prático aqui, e acho que a gente tem aí uma bagagem de longos anos, né, amiga, de vivência nessa relação com a comida. Acho que a gente tem pontos aqui a compartilhar sobre dicas que nos ajudam nessas horas, porque como nós comentamos desde o início do episódio, nós já melhoramos muito a nossa relação com a comida, mas ela ainda não é 100% e eu acho que ela nunca vai ser, porque a vida em si é feita de ciclos, né? Em um momento eu tô com a minha vida um pouco mais estável, as coisas no lugar, a casa organizada, mas nada impede que daqui 6 meses eu vá sofrer algum tipo de problema, no trabalho, nas relações, que vai desestabilizar o meu emocional e, consequentemente, eu vou buscar refúgio na comida porque é o caminho que eu já conheço e que eu sei que eu consigo aí me satisfazer de uma forma, né? Então aqui a gente listou algumas dicas um pouquinho mais práticas que podem ajudar vocês. E se vocês também tiverem alguma dica, por favor, coloquem aí nos comentários, vamos compartilhar, porque a gente gosta muito desse assunto e gosta muito também de aprender com vocês. O primeiro deles aqui é sobre distração. Muitas vezes, quando a gente come, é porque a gente está
simplesmente no tédio, no ócio, né? E para mim funciona muito me distrair. Depois da janta, por exemplo, que eu me alimentei, vem aquela vontade maluca de atacar alguma comida. Eu busco me distrair com tarefas de casa. Eu lavo a louça, eu tomo banho, eu arrumo alguma coisa de casa, vou ler. Cara, eu acabei de comer, eu não tô com fome. Mas vem aquela vontade que parece que muitas vezes vem e a gente precisa saciar. Mas fazer trabalhos que exijam as mãos, estar com as mãos ocupadas, que eu preciso me movimentar sempre me ajuda a me distrair. Tu faz isso também, amiga? Não, eu acho que eu nunca tentei, mas eu acho que já fica uma dica aí até pra mim. Eu lembro que a gente comentou uma vez que tu faz a janta e tem uma ceia, né? E aí eu lembro que tu comentou comigo, cara, eu janto, eu logo quero fazer minha ceia. E aí eu lembro que eu comentei contigo, tenta colocar o banho ou algum exercício no meio dessas duas refeições, pra dar um pouquinho mais de tempo e, sei lá, teu cérebro entender que tu comeu e tu tá saciada, sabe? É muito nítido que quando eu faço isso, de fato, a minha vontade se acalma e eu consigo racionalizar muito mais. Muito bom. Logo depois da minha janta, parece que eu não tô conseguindo raciocinar, sabe? Parece que tudo que eu quero é comer mais. E eu acho que isso é Uhum. uma memória do que eu passei já, né? Porque o que eu fazia de descontrole era sempre, sempre, sempre à noite antes de dormir. E é nesse momento do dia, antes de dormir ali, depois da janta, que me dá essa vontade, né? Esse gatilho muito forte de comer muito mais. À tarde, de manhã, ao meio-dia, não tenho nenhum tipo de vontade de comer descontrolada. É bizarro. Agora passou das 6 da tarde, aí eu janto, aí 8 e pouco ali, tô me arrumando para ir deitar, terminando minha janta. Ali é um absurdo. Parece que não sou eu. Parece que a Laura saiu de cena e entrou outra pessoa. É engraçado, Cada mas pessoa tem a sua individualidade nesse sentido, assim, de horários mais propícios a cometer um descontrole alimentar. Para mim, é sempre à tarde. É sempre quando eu tô estressado ou envolvida com algum problema de trabalho, enfim, de casa, que aí eu quero fugir desse problema e eu quero comer, né? À noite eu não tenho esse tipo de gatilho, assim. que Como é legal. individual, como a gente precisa se observar, né, pra ver. Muito. Autoconhecimento total. Total. A segunda dica é identificar outras formas de se mimar. A gente é condicionada a comer para celebrar coisas boas, né? Para nos mimar num dia difícil. Mas nem sempre isso tem que acontecer através da comida. Eu posso me mimar me proporcionando um banho gostoso, aquele famoso banho premium, né? Que a gente passa creme, faz skincare, compra flores, decorar nossa casa. Então, identificar outras fontes de prazer. O que tu gosta de fazer além de comer? Né? Cultivar hobbies nos ajuda muito. Aprender um artesanato, um novo esporte, fazer as unhas, algum processo de beleza que nos traga um sentimento mais gostoso que não somente esse sentimento de preenchimento no estômago, né? De comer. Assim, como a gente comentou bastante aqui, procurar conhecimento, né? Através de livros, leituras, enfim, assistir profissionais da área. Acho muito válido para a gente entender, né? Mais sobre esse assunto e conseguir fazer essas escolhas mais inteligentes. A comida entra muito num papel de suprir fome fisiológica, que é aquela fome real, né? De alimentar o corpo e nutrir o corpo. Mas ela também entra no social, né? Só que daí a gente tem que ver qual que é a forma mais equilibrada de fazer isso, né? Então, uma comemoração envolve comida, envolve encontros, envolvem muitas coisas envolvem comida, né? Não só a nutrição e a fome fisiológica propriamente dito. Então, encontrar um equilíbrio nisso, sem deixar de lado essa parte social, que eu acho que é importante até. Falo por mim, assim, quando eu me restringi de momentos sociais, que eu evitei um churrasco, que eu evitei um encontro com a minha família porque não queria comer, com amigos, enfim, eu acabei tendo gatilhos de descontrole sozinhas. Então, isso me levou muito para esse lado. Se eu me privo de algo que é importante, faz sentido, a comida que eu mais gosto no mundo, mas às vezes faz parte do momento, sabe? Pra gente ter mais tranquilidade e equilíbrio nisso. Ao invés de não comer nesse momento, aí me sentir frustrada. E aí, quando eu estiver em casa sozinha, sem nenhum alimento que seja o que eu queria muito, mas só porque eu quero me sentir preenchida de alguma forma, ir lá e ter um descontrole na comida, são gatilhos que eu percebi em mim
que fazem muito sentido, sabe? Tudo bem eu abrir a sessão, mesmo que eu não esteja tão afim assim, mas se esteja num momento legal e prazeroso com pessoas que eu gosto, para não para evitar e não ter esse tipo de gatilho no futuro, sabe? E às vezes o gatilho para mim nem aparece um dia depois, 2 dias depois. Para mim, esse acúmulo dessa sensação vai se estendendo e vai acontecer do gatilho aparecer lá meses depois. Então, entender que a comida ela tem vários papéis. A gente só tem que encontrar, né, a forma de equilibrar todos eles. A Mel também me deu uma dica um tempo atrás que eu também achei muito válida e tá a importância da gente compartilhar, né? Ela falou que a gente geralmente quer comer algo quando a gente tá triste, triste, ansiosa, preocupada e tudo mais, quando na verdade esse é para ser um momento feliz e leve, né? Então, escolher fazer essa refeição de uma comida que a gente gosta, que vai nos fazer um carinho na alma, num momento que a gente tá feliz, para celebrar e não associar isso a um momento ruim e de tristeza, né? Como a gente geralmente faz. E aí eu fiquei pensando sobre isso realmente. É quando eu não tô num estado de espírito muito bem e muito feliz que eu quero recorrer à comida. E não tá certo. A comida é pra ser algo bom, né? Algo que nos nutre, que nos dá energia para viver a vida de forma leve, feliz, que a gente consiga, através da alimentação, ter um corpo forte, saudável para conquistar, para trabalhar, para treinar muito bem, para ter performance. Então, olhar pelo lado do alimento como algo bom, como algo que nos auxilia, nos ajuda, e não como uma forma de punição, como muitas vezes entrou nesse papel para mim, sabe? E tu começa daí a desassociar os sentimentos de estresse, de frustração, de tristeza com a comida. E fica cada vez mais fácil de tu conseguir separar as coisas, sabe? Então, Exatamente. não associar a refeição livre ou, sei lá, uma comida muito palatável para um momento de regulação emocional, por exemplo. Sim, Tá? exatamente. E assim, também acho muito válido encontrar profissionais que vão te auxiliar, psicólogo, psiquiatra, se for o caso, e principalmente o profissional nutricionista que te ajude a encontrar o caminho do meio, né? A encontrar um equilíbrio. Que não te faça, por exemplo, né? Eu passei por 2 nutricionistas na vida, assim. A primeira foi uma frustração completa. Porque eu tava bem naquela época de descontrole, né? Eu já não estava no meu centro. E aí eu passei com essa nutricionista e aí ela me colocou como. Eu lembro bem do lanche da tarde, né? Era uma maçã e 2 castanhas. Que absurdo. E, cara, como que isso ia dar certo? Eu tava no auge de um descontrole alimentar, precisando de comida de verdade, é, realmente quantidades boas para me manter saciada e também fosse algo que eu gostasse de comer, porque ela não perguntou o que eu gostaria, o que eu gosto, enfim. Ela me deu isso como uma solução para o emagrecimento, quando na verdade não era esse o meu problema. Meu problema era mais psicológico, né? Talvez até erro meu não ter procurado um psicólogo, mas ela me fez ter ainda mais gatilhos, porque eu comia aquela maçã e aquelas 2 castanhas e ficava morrendo de vontade de comer muito mais, né? De comer um saco de castanha, por exemplo, né? Então, essa tentativa foi bem frustrada, e aí eu acho que tem que continuar procurando outros profissionais que se encaixem, né? Hoje em dia eu tenho uma nutricionista que me acolhe e me entende muito bem. Ela sabe do que eu gosto e tenta remanejar para que a gente consiga caminhar pelo equilíbrio, pelo caminho do meio. Eu gosto muito de leite em pó, por exemplo, mingau, enfim. Ela me passa as quantidades que eu devo comer para conquistar os meus objetivos, mas ainda não faz com que eu me isole desses alimentos, né? Porque muitas vezes parece mais inteligente e funcional a gente realmente tirar da nossa vida, em alguns momentos até pode fazer sentido, mas às vezes isso vai nos dar ainda mais gatilhos, né? Ainda mais vontade, e aí quando a gente tiver acesso a esse alimento, a gente vai ter um descontrole ainda maior. Então, a pessoa com quem eu passo hoje em dia, ela me ajuda a encontrar realmente um equilíbrio comendo do que eu gosto, mas comendo de uma forma inteligente, com quantidades adequadas para os meus objetivos, né? Esse ponto dos profissionais, só para complementar, amiga, eu depois que passei por também acompanhamento nutricional e terapêutico, eu percebi o quanto é importante a gente buscar esse auxílio para cortar caminho, para não sofrer à toa, né? Os profissionais eles estão ali para nos conduzir
para que a gente evite muito sofrimento. Por exemplo, quando a gente busca por um nutricionista, a gente está colocando a responsabilidade de algumas decisões nutricionais, enfim, de planos, no colo de alguém que realmente sabe o que está fazendo. E aí, ao mesmo tempo, isso nos dá um pouco mais de segurança para tomar as nossas decisões do tipo, cara, eu estou comendo o que eu realmente preciso, não tem por que eu ficar pensando em comida o dia inteiro ou tendo que tomar decisões sobre o que vai ser a minha janta, o que vai ser o meu almoço, porque já tá ali. Então, esse foi um exercício que me ajudou demais, assim. Eu lembro de conversar com a minha terapeuta sobre esse passo, né, de ir buscar ajuda nutricional, e ela me deu essa visão do tipo assim, cara, te desonera dessa responsabilidade de ficar pensando sobre a tua alimentação. Dá para alguém que realmente vai te entender, vai ler todo o cenário, vai entender o que de uma forma comportamental e fisiológica é o que tu precisa. E um bom profissional é essa pessoa que consegue olhar o todo, né? Não vai olhar só para uma dieta restrita que vai te trazer um ganho estético, mas vai também compreender como que é o teu comportamento frente à comida, os teus hábitos, a tua vida de fato, né? É uma pessoa que tem tanto a visão teórica quanto a prática, né? Porque eu acho que as duas andam juntos, né? As emoções andam junto com uma boa alimentação e vice-versa. A gente tem que encontrar o melhor dos mundos unindo essas duas frentes, né? E um nutricionista bom, ele entende que nutrição não é só sobre macro, micro, mais e menos calorias, né? Ele entende que existe todo o comportamento do paciente, existe todos os traumas, as dificuldades, quais são os objetivos. Tudo isso precisa ser estudado de pessoa para pessoa, porque eu, com certeza, tenho muitas diferenças da Mel, que tem muitas diferenças de outras pessoas, e então é muito importante ser individualizado e feito pra gente. E outra coisa, amiga, que ele disse que eu tava vendo, né, estudando, lendo, já ouviu falar que sempre falam que o intestino é o nosso segundo cérebro? Sim. É porque de acordo com o que eu tava vendo, tem uma terminação nervosa que vai do cérebro pro nosso intestino e ela é uma via de mão dupla. Então ela vai e volta. Então, toda emoção negativa que a gente recebe por essa terminação nervosa, ela bate no nosso intestino. E se o nosso intestino estiver com uma microbiota prejudicada, com uma alimentação ruim, enfim, com bactérias ruins se desenvolvendo ali, ela bate de volta para o cérebro com uma sensação, uma emoção muito piorada. Então a gente pensa que se a gente tiver, tipo, com alguma tristeza, algum sentimento ruim, automaticamente isso vai bater no nosso intestino. E se as coisas lá não estiverem boas, do tipo, não tem uma alimentação boa, não tem nutriente, fibra, tudo que a gente precisa, vai voltar para o nosso cérebro, nos deixando ainda mais tristes, ainda mais nervosos, ansiosos. E eu achei isso muito interessante. Porque isso quer dizer que a ligação do nosso cérebro com o nosso intestino, ela é muito verdadeira. E uma coisa reflete na outra, tipo, é uma via de mão dupla mesmo. O intestino é como se fosse uma modulação cerebral, né? Quando tu come bem, te alimenta bem, quer dizer que as coisas fluem mais e tu fica mais feliz automaticamente. Muito legal. E o processo de se observar, né? Entender o que eu tô sentindo, o que o meu corpo tá querendo me dizer. Exatamente, são os sinais, né? Muito bom. E outras dicas, assim, mais práticas também, né? O comer com distração. Tava até conversando com a Mel antes da gente começar o episódio que eu tenho usado o celular durante as refeições. E isso é muito ruim. Porque a gente não presta atenção nem numa coisa nem na outra. Tu não identifica a tua saciedade, tu não tem consciência dos alimentos, tu não sente as texturas, tu tá com a tua cabeça em outra coisa, fazendo outra coisa, e isso vira uma mistura absurda. Então, esse é um desafio meu, até para quem estiver nos escutando e também tiver com esse, porque eu sei que muitas pessoas hoje estão com o celular na mão o tempo inteiro, assim como a gente. Então, a gente ter essa consciência, né, de a hora de comer é a hora de comer e apreciar o alimento e realmente colocar intenção para identificar os sinais de saciedade, de gosto e tudo isso. Então, já fica essa dica e já fica até essa dica para mim mesma, assim, a partir de agora tentar realmente me policiar, de tirar o celular de perto de mim e comer com intenção, com calma. Acho que a Mel até já tem mais, já tem isso bem mais consolidado que eu, mas fica esse Aham. desafio
pra gente. Cara, isso é um exercício que não foi automático, ele foi intencional. Há muito tempo eu vi alguém falando sobre isso, eu testei e eu vi o quanto que isso realmente funciona, sabe? Isso parece papo de maluco, mas eu gosto, no momento em que eu tô comendo, explorar todas os meus sentidos. Eu gosto de cheirar a comida. Eu tenho uma amiga que ela me xinga, que ela acha isso muito é, falta de educação, cheirar a comida, né? Mas, cara, isso faz parte do meu processo, da minha experiência de me alimentar. E eu gosto muito disso. Então, cheirar a comida, se possível, às vezes comer com as mãos. Isso também parece meio falta de educação, mas eu amo comer com as mãos. Sempre que eu como pizza, eu gosto de comer com as mãos. Me dá um prazer, assim, comer devagar, olhar para a comida, sabe? Perceber ela, ter o toque. Isso tem muito relação com o mindfulness, né? Que é realmente viver o agora, estar presente no momento. E isso, quando a gente tem alguma distração de celular, de TV, isso é praticamente impossível. Colocar aos pouquinhos esse hábito, com certeza vai fazer diferença. Vai fazer com que tu coma mais devagar, que tu aprecie mais a comida, porque às vezes tu tá comendo uma coisa super gostosa, que tu adora, mas tu come tão rápido que daqui 2 minutos tu tá querendo comer de novo, repetir, repetir, porque tu não aproveitou de fato o momento, né? Então, essa é uma dica prática que vale a pena fazer o teste e ter persistência, porque não é numa refeição que tu vai conseguir incluir isso, tu vai ter que lembrar o tempo todo de fazer essa pausa e comer de fato com atenção. Eu tenho uma outra dica que acaba se relacionando um pouco também com esse momento de comer, que é moldar o ambiente, sabe? Moldar o ambiente no qual tu está. E muitas vezes é a nossa casa, o nosso trabalho, né? Pensar o que te gera gatilho. Às vezes é ter um alimento à vista em casa, é assistir vídeos de comida, buscar identificar o que gera essas vontades é muito importante para evitar, ou até mesmo para mudar, né? Por exemplo, eu tenho um sério problema com pasta de amendoim. Amiga, na mesma proporção que tu tem problema com leite em pó, eu tenho com a pasta de amendoim, né? Tá dentro do meu plano e eu como no meu bolinho de café da manhã. Todos os dias eu como pasta de amendoim. Mas eu percebi que me gerava gatilho quando eu colocava ela e deixava o pote aberto ali do lado, sabe? Agora eu faço meu lanche, né? Eu preparo o meu bolo, eu como. E para preparar, eu abro o pote, eu peso e eu já fecho esse pote. Eu não dou oportunidade para o descontrole, não deixo aberto ali do meu lado, para não permanecer nesse ambiente que me gera esse gatilho, sabe? Então, às vezes a pessoa ela tem o hábito de comer na cama, às vezes tem o hábito de comer em pé na frente da comida, colocar as panelas na mesa. Isso parece muito bobo, mas só de mudar um pouquinho o meio onde tu está, isso com certeza vai trazer um benefício. Com certeza, amiga. Criar consciência, né, do teu contexto alimentar, entender o que faz sentido, né, para ti, onde que estão os seus gatilhos. E eu acho que a palavra-chave, né, para um contexto alimentar saudável e equilibrado é a aderência. Uhum. Isso é muito individual, né? Encontrar o que faz sentido e o que te faz bem sem te gerar descontrole. Claro que a gente vai, com o tempo, modulando e aprendendo mais sobre o que pra gente faz mais sentido, né? E aí as vivências entram como uma forma de se conhecer e entender, mas a aderência é fundamental de ser um plano alimentar gostoso, um plano alimentar que tu consiga criar receitas saudáveis, consiga levar de domingo a domingo, sabe? Que tu não pense, tipo, eu tenho que fazer isso aqui de segunda a sexta, porque amanhã, porque sábado e domingo eu quero comer tudo que eu gosto de uma vez só. Isso não funciona. Isso só gera gatilho, só gera descontrole e acaba que não traz nenhum tipo de resultado, né? Nem em relação aos nossos sentimentos e nem em relação ao nosso físico. Então, aderência, encontrar um profissional que consiga te entender e passar um plano alimentar que te faça sentido, sentir, né, que te faça bem e que te traga os resultados que tu quer. Eu acho muito importante. E a gente vai conviver com tristeza e frustração para sempre, né? Então, a gente tem que regular as nossas emoções de forma isolada da comida e principalmente não agir no calor da emoção. Fazer aquela reflexão que eu falei, né, que a Mel me trouxe, do tipo, que sentimento é, de onde ele vem, qual que é a origem, por que aconteceu. E aí, a partir disso, tomar atitudes, né, e medidas mais coerentes com o que a gente quer a longo prazo. E não cair nessa tentação momentânea, que na verdade, no final das contas, só vai nos deixar mais frustradas
e mais, enfim, chateadas com tudo isso. Eu E tenho uma outra dica sobre isso, assim, conectada a esse ponto de se conhecer, que é escrever sobre as nossas emoções. Eu amo escrever porque eu sinto que eu esvazio a minha cabeça dos pensamentos. E às vezes, quando eu tô ali por uma fase um pouco mais instável, que eu tô passando por alguma dificuldade em outros âmbitos da vida, seja trabalho ou relacionamentos, e o primeiro ímpeto é descontar na comida, eu vou lá e começo a escrever, né? Eu despejo ali tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô querendo fazer, enfim, as minhas reflexões. E, cara, parece que aquilo me dá, tipo assim, um respiro. E aí, ler isso, tangibilizar, materializar isso no papel, faz com que eu consiga enxergar de fora, assim, como se eu fosse uma observadora na minha própria vida. E aí eu percebo que, cara, essa ação de descontar na comida não é legal, não vai me levar para o caminho massa, eu vou ficar arrependida depois. Então, é uma dica e um exercício que, às vezes, tu não tem esse hábito de escrever, mas tenta colocar pelo menos nesses momentos de maior frustração e ansiedade. Pode ser que ajude. nossa, com certeza. Eu não tenho o hábito de escrever, mas eu vejo que muitas pessoas defendem essa prática como algo que nos faz trazer, né, consciência para algumas coisas que a gente às vezes não consegue identificar muito bem só no pensamento. E para finalizar as minhas dicas, eu gostaria de, assim, do fundo do coração, baseado no que eu já vivi, é que a gente deve criar bases sólidas, né, e a longo prazo. Evitar radicalismo de super jejum, de restrição de alimentos, de low carb e essas loucuras todas que nos vendem muito bem na internet, mas que no final das contas nos trazem muitos efeitos negativos, né? Então, evitar ao máximo essa busca por resultados rápidos, porque não é para ser rápido, não é rápido, não vai ser rápido, sabe? Tudo que for muito rápido, a gente tem que desconfiar, porque o efeito rebote ele vai acontecer e a gente não quer isso, né? Então, sempre pensar em construir um estilo de vida saudável como um projeto de longo prazo, né? De que a gente consiga sustentar essa ideia, esse estilo de vida por bastante tempo para ter resultados sólidos e que realmente se permaneçam sem nenhum prejuízo psicológico na gente. A gente sabe o quanto é desafiador, então essa é a minha dica mais especial. Evitem os radicalismos e a busca pelos resultados instantâneos e busquem construir uma vida de qualidade com um estilo de vida a longo prazo. Muito bom. Amiga, eu tenho um último conselho também da minha lista, que é totalmente conectado contigo, assim, na minha vivência, que é sobre compartilhar e conversar o que está acontecendo, sabe? Laura e eu, a gente costuma conversar muito sobre isso, a gente compartilha toda vez que a gente tem ou vai ter algum episódio de descontrole. Já aconteceu várias vezes da gente falar antes desse episódio acontecer, né? E só naquela conversa a gente evitar que de fato aconteça. A gente não é profissional que possa orientar sobre isso, mas ter uma amiga que passa pelos mesmos devaneios ajuda demais, porque a gente se sente acolhida, né, sem julgamento. E aí eu acho muito importante a gente identificar com quem falar e se abrir sobre isso. Nem todo mundo vai identificar e entender o que a gente está passando, né? E aí a gente corre muito o risco de ser julgada e se sentir ainda mais fora, né? Ainda mais desencaixada do que é o normal. Isso vai doer muito. Isso pode, inclusive, gerar ainda mais gatilho, né? Por exemplo, outras pessoas, né, com quem eu convivo, eles têm relações super tranquilas com a comida. E isso nunca foi uma pauta para eles. Mas eu sei que eles não vão entender os meus pensamentos, porque essas pessoas nunca entenderam e nunca viveram isso. E vai parecer bobagem. Então, não tem por que buscar essas pessoas nessas horas. Se tu não tem o apoio dessas pessoas, que, sei lá, podem ser super amigas tuas ou teus familiares, acho muito válido buscar ajuda profissional. Nem todo mundo tem uma amiga que está passando pelo mesmo problema. Então, buscar se conectar com essas pessoas, né? E às vezes a gente encontra pessoas nas nossas próprias redes sociais que a gente não tem uma amizade, mas que porventura acabam compartilhando alguma coisa e a gente acaba se conectando e criando ali um laço, né? Um interesse genuíno sobre a evolução, sobre o processo dessa pessoa. Eu, particularmente, me aproximei nos últimos tempos de várias meninas que, inclusive, escutam nosso podcast aí. Queria mandar um beijo pra Paty, pra Kati, enfim, para as meninas ali do grupo do desafio, né? Que a gente
conversa muito sobre isso e como é legal essas trocas, como enriquece o nosso próprio processo individual. Muito. Então, busquem essa rede de apoio, né? Que não necessariamente vai ser o teu namorado, os teus pais, as tuas amigas próximas, mas tente se conectar com pessoas que realmente vivem o processo que tu vive também. Com certeza, amiga. Eu adoro compartilhar sobre esse assunto e até te agradecer por sempre ter me acolhido super bem em relação a isso, porque realmente é difícil encontrar pessoas que compartilham e entendem das tuas vivências. Então, ter uma rede de apoio é fundamental. Esse é um assunto que tem ainda que dá muito pano para manga, como se fala. Então, acho que a gente vai voltar aqui muitas vezes para falar sobre isso, porque é algo que a gente vivencia dia após dia e que sempre nos traz novos insights, novas vivências e mais conhecimento, né? Entender se o seu caso é ou não um transtorno alimentar, acho que é o primeiro ponto. Merece ser tratado por profissionais capacitados. E mesmo se não for, buscar por profissionais, né? Um bom nutricionista, um bom psicólogo. Acho que a gente precisa utilizar esses recursos. A gente não precisa sofrer sozinhas. E só depois que eu busquei essa ajuda é que eu vi melhoras realmente significativas no meu processo. O acompanhamento nutricional, por exemplo, como a gente comentou, né, nos desonera dessa responsabilidade de pensar sozinhas qual que é o ideal para nossa alimentação. Às vezes a gente está exagerando até de comer menos pelo simples fato de não entender o que é o ideal para o nosso corpo. E um bom profissional ele vai pensar em estratégias que vão nos ajudar nesses episódios de descontrole. E já foi muito no nosso caso, né? Então, enxergar isso de fato como um auxílio. Eu já entendi que essa pauta alimentar ela vai me acompanhar para o resto da minha vida, entre altos e baixos. Eu vou aprimorando as minhas habilidades de lidar com esses momentos, entender que os sentimentos eles vão surgir, que a gente não tem controle sobre eles, mas que a gente tem sim controle sobre as nossas ações, sobre como que a gente vai agir, tomar consciência sobre todo essa problemática e entender que tudo se conecta, né? Que às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade em outro âmbito da nossa vida, vai se refletir em outro, né? Que, por exemplo, nesse caso aqui é a compensação, é o descontrole alimentar. Para fechar esse meu relato, é entender que a gente é capaz de decidir pelo que a gente vai e como que a gente vai se relacionar com a comida, sabe? Tem mecanismos, tem ferramentas, a gente precisa explorar isso, não engavetar esse problema e fingir que ele não existe, realmente se expor a isso e entender o que de fato funciona pra gente. Entender que a gente pode sim espichar às vezes as nossas vontades, né? Não é porque eu estou estressada nesse momento que eu preciso ir lá num impulso e comer. Eu posso espichar essa minha vontade e esperar para comer o meu chocolate depois do almoço, depois da janta, na refeição livre, sabe? Então, me conhecer e conhecer o que de fato funciona para mim. A gente aguarda vocês no próximo, mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra dica para nos ajudar a entender e a trabalhar melhor essa relação com a comida. E é isso, muito obrigada. Até o próximo.